Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao segundo dia do minicurso Educação para o Patrimônio, pensando em acervos documentais, promovido pelo Arquivo Central e o Centro de Conservação da Memória da Universidade Federal de Juiz de Fora, via Laboratório de Pesquisa em História e Arquivologia. Hoje, nosso tema é a relação entre educação e preservação do patrimônio cultural, e a nossa professora ministrante será Andréia Freitas Rodrigues. Doutora em História da Arte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em História, graduada em Artes e Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Andréia é coordenadora do Laboratório de Pesquisa em História e Arquivologia, LAFARC, Grupo de Pesquisa CNPq, e desenvolve trabalhos na linha de pesquisa em Arquivo e Patrimônio Cultural, com ênfase em Informação, Memória e Cidadania. É conservadora restauradora do Arquivo Central da UFJF, atuando em preservação de bens documentais. Mais uma vez, agradecendo a presença e participação, desejamos a todos e a todas um excelente curso. Professora Andréia, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Arlene, pela apresentação. Espero que hoje o curso transcorra tranquilamente, embora a gente ainda esteja com esse probleminha do link, mas, enfim, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer as contribuições que a gente recebeu ontem, dizer que eu fiquei muito feliz com as mensagens aqui, reencontrando alguns amigos de minicursos passados, né? Felipe, a Elaine, o Adson. É muito bacana, assim, a gente vê que a gente está criando uma rede de colaboradores e de amigos que, para gente, que trabalha com nesse campo, né, de patrimônio, de preservação, é muito importante que a gente tenha essa rede de amizades. A gente não trabalha sozinho, eu sempre repito isso, a gente precisa ter amigos e colaboradores que possam nos ajudar quando a gente precisa, e não são poucas as vezes que acontece isso, né? Então, fiquei muito feliz. Espero que vocês gostem do conteúdo que eu trouxe hoje, tá? Já vou começar a abrir aqui a apresentação. Hoje a gente vai falar do segundo bloco, né? Como desenvolver a educação para o patrimônio, buscando essa relação entre a educação e a preservação do patrimônio cultural. Como a gente já está no enunciado do curso, aqui hoje o recorte dos exemplos que eu vou fazer, os exemplos que eu vou dando, eles vão estar dentro do recorte que a gente propôs de ser o patrimônio documental. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou começar respondendo algumas questões que ficaram de ontem, tá? E aí eu já vou até deixar aqui, no final da apresentação de hoje, também eu vou deixar os contatos. Mas é porque, às vezes, no final fica um pouco corrido, enfim. Então, eu já vou deixar aqui para vocês, quem quiser pegar, tá? Eu vou começar respondendo a pergunta da Daniele Pereira, que perguntou se no caso da restauração não ficar igual ao que estava antes, o que pode acontecer? E aí eu vou te responder, Daniela, que não é para ficar mesmo como era antes, não, tá? Os processos de restauro, eles ficam aparentes, né? A questão de você tentar fazer com que eles não sejam aparentes pode configurar uma falsidade, uma falsificação, pode configurar uma adulteração. Então, hoje em dia, as abordagens, elas já são mesmo direcionadas para as técnicas que vão deixar alguma... Lógico, são técnicas menos invasivas, a gente segue critérios, a gente segue pesquisas antes de fazer qualquer intervenção. Mas as intervenções, elas ficam aparentes, elas não ficam totalmente
imperceptíveis não. Inclusive, quando se trata de documento, isso é uma coisa muito importante de ser observada, porque uma das características do documento é exatamente a autenticidade dele, né? Um documento, ele tem força de prova legal, ele várias vezes ele vai ser usado, vai ser a característica dele de legalidade, de autenticidade, ela vai ser requerida. Então, se você faz algum procedimento onde você adultere esse documento, ele vai perder essa característica, né? Ele vai ser adulterado. Então, ele já perde a autenticidade dele. Então, processos de restauro em documentos, eles exigem um pouquinho a mais de atenção, eu diria, tá? Mas, de um modo geral, as abordagens hoje em dia, elas vão para essa linha de que o restauro ele vai ser aparente, tá? Em maior ou menor grau, lógico, depende muito do tipo de obra, do tipo de restauro que você está fazendo, do tipo de intervenção, mas ela fica, você consegue perceber, tá? A pergunta da Júlia também, Júlia Ribeiro, que perguntou sobre a digitalização de documentos, né? Se faz parte da preservação ou conservação. Sim, Júlia. Essa reformatação, né? Essa mudança de suporte, né? Do papel, enfim, o que for para o digital, ela sim é um dos procedimentos que a gente faz de conservação, que vai preservar o original, na verdade, e ampliar o acesso à informação, porque quando você tem o documento digitalizado, você consegue dar o acesso mais facilmente, né? Você pode mandar por um e-mail, enfim, é mais fácil. No entanto, existem regras, né? A gente segue diretrizes e recomendações que são dadas pelo Arquivo Nacional, que é o nosso órgão, né, que vai controlar esse tipo de coisa. Então, a gente tem essas recomendações, né? Então, são critérios para captura da imagem, para processamento da imagem, para guarda em repositórios confiáveis. Então, tem uma série de recomendações que a gente segue, tá? Também pensando nessa preservação do documento digital, preservando a autenticidade desse documento também. Então, sempre tendo esse cuidado, né? Também a Alda Ferreira e a Andréia dos Santos. As duas fizeram perguntas bem específicas sobre restauro, processos químicos, e que aí realmente, para eu responder aqui, são questões muito extensas. Então, eu vou pedir para vocês duas me mandarem e-mails, a gente conversa por e-mail. Se vocês pediram material, eu tenho material, posso disponibilizar, mas eu vou pedir que vocês entrem em contato por e-mail, tá bom? E aí, então, agora eu vou passar ao conteúdo mesmo que eu separei para hoje, e eu ainda vou responder mais algumas perguntas na medida em que elas forem sendo encaixadas no conteúdo, tá bom? Esse minicurso, ele surgiu das questões propostas pelos alunos, pelos ouvintes, de um outro minicurso que a gente fez anteriormente, em junho, se não me engano, junho ou julho, junho, sobre preservação de patrimônio documental. E no chat, as perguntas, em todos os dias do minicurso, houve muita discussão a respeito de educação patrimonial. Então, ficou essa ideia, né, de desenvolver alguma coisa, algum conteúdo mais específico sobre a educação patrimonial. E aí, então, eu chamei a Carol, a Mariana, a Arsênia, o pessoal do SECOM, para uma parceria, porque nós somos dois setores dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? E
o Arquivo Central e o SECOM, que é um centro de memória, de preservação da memória, a gente trabalha com acervos muito próximos, né, assim, então, a gente vem trabalhando com essas questões de preservação, de educação, e o acervo documental. Então, a gente resolveu juntar, né, o grupo e desenvolver esse conteúdo. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de mini curso, então vocês já viram que a gente teve algumas dificuldades, mas, enfim, a gente vai tentar melhorar, a gente vai melhorar para os próximos, tá? Vocês podem ter certeza. E, de repente, se vocês tiverem também alguma sugestão para próximos encontros, vamos combinando por aqui, né? Então, eu vou começar também o conteúdo de hoje, ele vai girar em torno dessa ideia, né, de como desenvolver ações para a educação para o patrimônio. E aí, já também respondendo à colocação da Vana Correia e do Ramon Cabral, né, eles disseram, né, a colocação deles sobre a importância da discussão mesmo em torno do patrimônio, de como que isso poderia ser usado em escolas, ensino fundamental, e como que você pode trabalhar isso. Bom, e aí o conteúdo que a gente fez aqui hoje, lógico, ele não abarca tudo, né, não é uma coisa fechada. Eu trouxe algumas ferramentas que a gente pode usar, e essas ferramentas a gente pode usar, na verdade, para outros tipos de patrimônio, para outros públicos, né? Mas não existe uma melhor ou uma pior. A gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem à mão e adequar a nossa necessidade, a nossa realidade, ao nosso público que a gente quer atender, né? Então, eu trouxe um pouquinho disso para vocês. Amanhã a gente vai mostrar mais exemplos, aí sim, exemplos práticos do que a gente faz no dia a dia dentro do arquivo e do SECOM, tá? Então, hoje a gente vai começar falando, ainda é um pouco teórico, mas um pouco menos do que ontem, embora ontem seja fundamental, o embasamento teórico, né, conceitual e da legislação que tem em torno do patrimônio e, consequentemente, a educação para o patrimônio, ele é fundamental, e a gente vai ver aqui algumas propostas de plano de trabalho que a gente precisa ter esse embasamento, a gente precisa conhecer essa legislação, tem alguns detalhes, né, coisas bem específicas que a gente precisa conhecer. E aí, a gente vai começar, então, comecei assim, com essa pergunta, né, o que é a educação para o patrimônio, né, de onde que vem, né, esse conceito. A Carol já falou um pouco ontem, mas eu vou retomar, porque o que acontece? Esse conceito de patrimônio cultural, a gente viu que ele é extremamente amplo, né? Ele abrange uma gama muito grande de objetos, coisas, fazeres, enfim, muita coisa que pode ser patrimonializável, né? E essa abordagem do patrimônio, ela foi sendo modificada ao longo dos anos, né? Então, é natural a gente também pensar que a educação patrimonial, né, esse conceito, ele também passou por mudanças, né? Se a gente for pensar, desde o período colonial que a gente vai ter alguma coisa ligada a patrimônio e, consequentemente, vai ter alguma ação de educação, de preservação. Mas
esse termo, né, e a gente vai ter essa preocupação com a educação já desde, por exemplo, a criação do SPAM, lá em 1937. Mas o termo mesmo, educação patrimonial, ele ganhou um impulso maior nos anos 80, né? Já no primeiro seminário Uso Educacional de Museus e Monumentos, se não me engano, do Museu de Petrópolis. E ele foi cunhado, ele já existia, mas ele ganhou força com o trabalho da Maria de Lourdes Horta, de um grupo, né? Elas começaram a fazer várias oficinas itinerantes, capacitações, onde elas foram trabalhando a ideia, né, da educação patrimonial, e essa sistematização que elas foram criando deu origem, então, a esse guia básico de educação patrimonial, que ele se tornou uma referência, né? Então, em 99, né, ele foi lançado, e ele realmente, assim, ele se tornou uma referência. Com o passar do tempo, lógico, ele foi sendo revisto. Então, hoje em dia, ele está passando por uma revisão crítica, né? Então, já existem alguns comentários, algumas considerações e algumas uma leitura crítica mesmo, já revendo, né, alguns conceitos e algumas ideias que ele traz, já atualizando para a modernidade, né, o que está acontecendo agora. Né? E, então, acho que a principal crítica que ele vem sofrendo é exatamente por tratar a educação patrimonial como uma metodologia, né? São as ações educativas baseadas na reprodução da informação, buscando uma transmissão passiva, né? Então, ele tem alguns procedimentos que estão sendo revistos. Então, hoje, a partir de 2000, a gente já vai encontrar uma outra ideia, que já é educação para o patrimônio, né? E aí ela já foca não tanto mais no objeto patrimonializado, mas ela vai focar nos sujeitos do patrimônio, né? Na rede de ressignificações que são construídas ao longo da vida, né? Em comunidade, né? É um processo, essa educação para o patrimônio, ela se dá em processo, né? Ela é uma construção crítica, né? Onde a gente parte da valorização dos saberes individuais, saberes coletivos, das vivências dos indivíduos, para promover, então, uma experiência desses processos educativos. Então, essa educação para o patrimônio, ela tem em si a ideia de uma prática transformadora, né? É uma vivência onde você, ao final, você vai ter uma outra... a ideia é que a pessoa, depois de ter passado e vivido essa experiência, ela tem uma outra relação com o patrimônio, né? É uma construção coletiva de ideias, de valores, né? O que privilegia, dá importância aos saberes locais, né? E aí a gente passa para um trecho que eu retirei de uma das publicações do IFAM, de 2014, já pensando esses três conceitos, né, de educação, patrimônio e preservação. Como que eles trabalham juntos, né? Eu acho que é uma interdisciplinaridade, assim, entre esses três conceitos, né? E aí eu vou ler aqui para vocês esse trecho. Os processos educativos, formais e não formais, que têm como foco o patrimônio cultural apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais, em todas as suas manifestações,
a fim de colaborar para o seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Então, essa educação para o patrimônio, ela considera ainda que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio de diálogo permanente entre os agentes culturais, sociais, pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de patrimônio cultural. Então, como é que aí uma provocação que eu faço a vocês, né? Sabendo então dessa ideia da educação para o patrimônio ser esse processo, né, essa construção coletiva, democrática, que privilegia os agentes culturais, os detentores, a comunidade mesmo que detém e produz aquela referência cultural. Pensando nisso, então, como que esse conceito ele se aplica à nossa realidade, à nossa volta, né? Como que a gente está vendo isso sendo produzido à nossa volta? No nosso trabalho, muitos de vocês trabalham já, de fato, com patrimônio. Como que a gente está trabalhando isso? A gente, de fato, está fazendo esse tipo de abordagem? Né? A gente está fazendo esse tipo de prática? Né? Acho que é uma coisa que a gente pode começar a pensar, né? E aí, então, trabalhar, então, pensando nesses três conceitos, preservação, educação e patrimônio. Eles são processos dinâmicos, né? Eles vão acontecendo, eles estão acontecendo, eles não são engessados, né? Eles vão se adaptando a uma realidade, eles vão se adaptando ao mundo, ao que está acontecendo, né? Eu acho que o maior exemplo é o que a gente está vivendo hoje, né? Nessa pandemia, como que a gente está se adaptando e como que as coisas estão acontecendo. Então, os processos de educação hoje, eles mudaram completamente, assim, muito rapidamente. Então, como que isso se dá, né? Um processo dinâmico, eles se retroalimentam. Então, assim, à medida que um acontece, o outro vai sendo estimulado a acontecer também. Eles não acontecem apartados um do outro, né? Não é preciso que haja apenas a preservação para daí acontecer a educação. Não, eles vão acontecendo junto e um vai dando força para o outro para que eles aconteçam e cada vez eles ampliem o alcance, né? E também começar pensando em uma perspectiva local, né? A gente começa, então, vamos pensar como que eu posso trabalhar isso com os meus alunos dentro da minha sala de aula? Como que eu vou trabalhar isso com os moradores do bairro? Como que a gente vai trabalhar isso na cidade? E daí a gente vai expandindo. Mas sempre começando esse trabalho numa perspectiva micro. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa considerar. Eu acho que para, como a questão que o Ramon colocou, como que a gente vai trabalhar esse patrimônio nas escolas, enfim, vamos começar trabalhando com o que a gente tem de mais próximo, aqui perto, né? Se você sai na rua, o que você está vendo? Você vê algum edifício, alguma construção, você vê uma praça, que história tem aquela praça, o que ela tem ali, aquele monumento que tem ali no meio, o que é? Ela tem espécimes botânicas raras, que tipo de vegetação tem ali, como que chegou ali. Então, assim, vamos começar a perceber o que está mais próximo e começar a desenvolver os nossos trabalhos a partir daí. E isso depois é uma consequência, ele vai se ampliando, vai ramificando, né? E aí, já começando mesmo a falar, então, propriamente de como que a gente construiria, né, uma ação educativa, essas ações educativas que buscam essa valorização do patrimônio cultural, privilegiando
o produtor desse saber, né, desse patrimônio, né? Nesse sentido, então, essas ações educativas, chamadas de ações mediadoras, elas funcionam muito bem, né? A gente vai fazer esse papel de mediador entre, entre o público e o patrimônio, né? Essa mediação, ela é um processo de aprendizagem de incorporação da cultura, que, como domínio, né, de modos culturais de agir, pensar, enfim, ela vai englobar vários, vários pressupostos, vários conteúdos. E aí aqui eu separei alguns para vocês, mas com certeza existem outros, tá? Que também é uma coisa que a gente tem que pensar mais propriamente com aquilo que a gente está trabalhando. Então, pode ser que em determinadas situações vão aparecer conteúdos que não estão contemplados aqui, mas que para aquela realidade eles fazem todo sentido, tá? Então, aqui eu separei alguns, por exemplo, essas ações, né, elas têm que ser pensadas e planejadas, por exemplo, considerando traços de cultura, história, memória, identidade cultural, o território, né, o espaço onde aquilo ali está sendo construído, onde você está trabalhando, essa comunidade, quem que é esse público que você quer atingir, né, que você espera ter o resultado. E esses dois últimos são conteúdos bastante recentes, se a gente for pensar, né, a diversidade cultural e o desenvolvimento sustentável. Né, são conteúdos que também, quando a gente está montando, né, planejando uma ação educativa, é interessante que a gente não perca esses dois de vista também. Né? E aí, essas ações, né, com base na mediação, elas implementam uma postura educativa, né, e é uma coisa que vem, se a gente for pensar, né, a educação para o patrimônio atualmente, como que ela está, assim, coisas que estão acontecendo, a gente vai ver que ela tem ações institucionais, né, municipais, tem algumas coisas acontecendo, tem ações que são não formais, né, enfim, de associações, eles estão procurando formas de atuação, né, de reconhecimento desse patrimônio, né. Essas ações, elas vão promover, né, uma participação efetiva da comunidade. Então, quando a gente vai propor, né, alguma ação desse tipo, a gente, com certeza, já é um pressuposto que a comunidade vá participar nessa formulação, nessa implementação e nessa execução, porque é isso que vai fazer com que seja um processo dinâmico, né? E procurando sempre contemplar os bens culturais que estão inseridos e associados a essa vida cotidiana, dessa comunidade que a gente está trabalhando, né? Não procurar trabalhar com patrimônios que, na verdade, são abstratos para aquela pessoa, que não tem, para aquele grupo, né, que elas não reconheçam nenhum pertencimento, nenhum sentido ali. Então, procurar sempre trazer isso para aquela realidade, para aquele cotidiano daquela comunidade onde você pretende trabalhar. Tá? E aí, aqui, algumas propostas, né, de ações que a gente pode pensar, né, e trabalhar, e paralelo a essas ações de educação mesmo para o patrimônio, a gente também tem as propostas de difusão, que também é importante, né, na medida em que você faz, que você tem o resultado e que você dá visibilidade e acesso a esse resultado, isso também contribui para a melhora,
você tem um feedback, você tem pontos de crítica onde você pode melhorar. Então, essa difusão também é importante. Aqui eu coloquei alguns, né? Formações e sensibilizações, intervenções educativas, culturais e artísticas, seminários, fóruns, debates, minicursos como esse aqui que está acontecendo hoje, projetos temáticos com foco no patrimônio local, né, e um inventário participativo, né, esse a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco. E propostas de difusão, né, então a gente vai ter publicações de pesquisas, intercâmbio. Outra coisa também que está acontecendo aqui nesse mini curso, a gente tem pessoas do Brasil inteiro, então são experiências das mais diversas que a gente encontra, né? Então, assim, o chat é super rico, porque realmente é uma troca de experiências muito grande, é um intercâmbio, né? Intercâmbio de conhecimento referentes à preservação do patrimônio cultural. Aqui está municipal, porque já pensando mesmo nessa ideia do micro, mas lógico, não está restrito a municipal, né? Ele pode ser ampliado a estadual, federal, mundial, né? Não é específico do município, mas é mesmo para a gente pensar nessa estrutura micro, né? Outra proposta de difusão também é a produção de materiais didáticos, material lúdico, midiático, né? Cartilhas de educação. Isso também tem um resultado muito interessante, né? Cadernos de exercício para os professores também são bem interessantes, e material de caráter promocional, né? E aí a gente vai ter também uma infinidade de tipos, né? A gente pode ter aqui alguns, né, listados, calendários, filmes, panfletos. Hoje em dia também a gente tem as redes sociais, né, as novas mídias, e novamente com a questão da pandemia, foi uma coisa que ganhou uma visibilidade e um uso enormes. Então, assim, essa questão das propostas de difusão, a gente vai ter um aumento vertiginoso, né, nesses últimos meses, e aí a gente tem Facebook, Instagram, enfim, aí também são várias outras ferramentas que a gente tem, que a gente pode usar, né. E aí, pensando em como a gente vai estruturar essa nossa ação, né, educativa, aqui eu coloquei 5 questões, né, 5 perguntas básicas para toda vez que vocês forem pensar em montar uma proposta de ação ou montar um projeto, estruturar uma ação educativa, pelo menos essas 5 questões, elas são bastante importantes, né? A primeira é o quê, né? O que você está propondo? O que é o que você quer fazer? Né? Qual ação é essa? É uma visita guiada? Pode ser, né? Para quem? Quem que é o público que você quer contemplar? Quem que é o público que você quer atingir? Que você quer trabalhar? Né? Isso também é muito importante. É o seu público-alvo, né? E aí você quer propor, então, essa visita guiada para a sua turma de alunos que tem 10 anos. E onde vocês vão? Onde? Onde vai ser essa ação? Qual que é esse espaço? Qual que é esse território, né, que você está propondo? É no Parque Alfred. Parque Alfred, para quem não conhece, quem não é de Juiz de Fora, é uma praça, né, central. Ela está bem no centro da cidade e ela é um ponto de referência para a gente, né? Então, assim, a gente marca de se encontrar no Parque Alfred, então é um ponto bastante central. Então, por isso que a gente sempre dá esses exemplos. E aí, por quê? Por que eu estou propondo essa ação? Por que eu quero levar minha turma de alunos para o Parque Alfred? Por quê? Qual que é o meu objetivo? Porque eu quero que eles conheçam
conheçam o Parque Alfred e a estrutura atual dele. E como que eu vou fazer isso? Então, aí no como, eu vou pensar nos recursos. Eu vou ter gasto, qual que vai ser o custo dessa minha ação? Eu vou precisar de equipamento? Eu vou precisar de transporte? Eu vou ter que pagar alguém para fazer alguma coisa para mim? Eu dou conta de fazer tudo sozinha? Todas essas questões mais práticas, eu vou colocar nesse como, né? E depois eu posso pensar também no quando, né? Enfim, tem outras questões que eu posso incorporar. Essas 5 são as básicas, né? A gente começa essa estruturação por aqui. E por que isso é importante? Né? A gente vai ver aqui logo um pouco mais à frente, que uma das ferramentas que a gente vai ter para a atuação, né, para a efetivação dessas nossas ações, é participar, por exemplo, de editais, né? A gente tem editais variados que abrem frequentemente, né? Atualmente, infelizmente, não tão frequentemente, né? Mas a gente tem essas oportunidades, e se você consegue estruturar um projeto bem feito, onde você tem todos esses passos bem pensados, bem planejados e elaborados, a sua chance de ser contemplado nesse edital é muito maior, né? Aí aqui a gente trabalha sempre com essas tabelas, né, onde a gente pode ir anotando, né, todos esses passos, né? Esse aqui é tranquilo. E aqui eu trouxe algumas metodologias, tá, que a gente pode utilizar já pensando nessa construção dessas ações educativas. Não vou ler todas aqui, tá? Elas vão ser disponibilizadas, todo esse material que vocês estão vendo aqui vai ser disponibilizado na sexta-feira, em PDF, vocês podem acessar, podem levar, tem todas as referências, tá? Essa tabela, se não me engano, eu tirei de um curso do IEFA, de Minas Gerais, mas depois eu confirmo aqui para vocês. Então, assim, eu não vou ler todas, tá? Vou pegar apenas algumas aqui. Por exemplo, uma metodologia que a gente pode pensar é o inventário participativo, e esse eu acho bastante interessante. Ele é não que ele seja simples, mas o modo como você consegue planejar, ele não é tão difícil de ser executado, né? Ele tem, lógico, ele é muito rico, ele tem muito detalhe, mas ele não é tão impossível, né? Ele não vai te exigir tanto custo, por exemplo, né? Você consegue planejar ele de uma forma mais simples, né? Que é quando a própria comunidade ela é envolvida, né, nessa identificação das referências culturais. Então, você pega aquele grupo ali, naquele local, e então, vamos ver, então, quais são as nossas referências culturais aqui. O que a gente tem aqui que seria importante que fosse para a gente tratado como patrimônio nosso, né? Então, essa questão, ela é muito interessante de ser trabalhada, né? Essa pedagogia griot também eu acho muito interessante, particularmente eu gosto bastante, que é buscar interagir com os saberes ancestrais de tradição oral. Então, você dar acesso e dar voz, né, para essa tradição oral, e isso ser registrado de alguma forma, né, é muito interessante, tem resultados muito bacanas a esse respeito. Arte e educação também, né, é bastante utilizado, a ludopedagogia também, enfim, são metodologias que você pode utilizar na montagem daquele seu projeto, utilizando aquelas 5 perguntas, né? E todos eles são processos de ação educativa
que usa o mediador, né? Como eu disse, foi retirada do material desse curso promovido pelo IEFA de Minas Gerais, que é o ICMS Patrimônio Cultural, né? É voltado para os gestores e pessoal que trabalha no município mesmo, né, esse curso. Embora ele seja aberto, né, a gente consiga fazer, é muito interessante, tem um material muito rico, muito bacana, eu achei bem interessante. Aqui, para essa nossa conversa hoje, eu usei bastante o material do módulo 6, que é o material, é o módulo voltado para a educação, para o patrimônio. Tá? Então, ele tem exercícios, enfim, tem várias ações, várias propostas que você pode ir desenvolvendo, tem vídeos, enfim, é muito interessante, eu indico, assim, para quem puder fazer. Também a referência vai ficar no final, junto com as referências bibliográficas, tá? Então, também para quem quiser acessar, tá? Então, depois que eu pensei, né, o que eu quero, como que eu vou tratar, como que eu vou montar, qual tipo de procedimento que eu vou fazer, como que eu vou montar esse projeto de ação, né? Eu vou pensar, então, no patrimônio como elo de intercomunicação, né, entre várias disciplinas, porque essas ações, elas não acontecem isoladamente, né? Há um trabalho em conjunto de vários saberes e várias disciplinas. Então, isso dentro da escola é interessante, porque você pode trabalhar, você pode propor uma ação educativa que vá trabalhar um determinado patrimônio em todas as disciplinas. Então, como que isso poderia ser abordado? Né? Como que seria abordado, por exemplo, na disciplina de matemática, na de português, na de ciências, como que seria o desenvolvimento dessa construção, desse saber. Né? E isso também é interessante da gente pensar, não perder isso de vista. Né? Num ambiente fora da escola, por exemplo, eu estou trabalhando na Associação dos Moradores do meu bairro, e então, como que eu vou trabalhar essa ação educativa? Lá eu tenho pessoas que trabalham nas mais variadas profissões. Então, como que é essa ação educativa para cada um deles? Qual que é a abordagem dele? Né? Uma pessoa que é diarista, uma pessoa que trabalha na construção civil, um que é jardineiro. Como que eles lidam com essa abordagem? Né? Pensar sempre nessa interdisciplinaridade. Né? E aí, então, eu já vou entrar um pouquinho nos exemplos, né, dessas abordagens, já pensando no patrimônio documental, né? Nessa ideia de preservação do documento, né, do acervo documental. Então, aqui eu trouxe esses dois órgãos, né, que vão tratar da preservação desse patrimônio e, consequentemente, também eles promovem ações educativas, né. Então, a gente tem o já conhecido IPHAN, né, acho que todo mundo aqui ontem ouviu a Carol falando, que já criado em 1937, para quem não sabe, no dia 17, agora, na segunda-feira, foi comemorado, né, o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, que é exatamente a data, né, 17 de agosto de 1937, que foi assinada a lei que cria, né, anteriormente o SPAM, atualmente o IPHAN, que ele responde pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, com ações de proteção e promoção dos bens culturais, assegurando sua permanência e usufruto para gerações presentes. Ele trata do patrimônio cultural de modo geral, né, dos mais variados tipos, né, e acervos, enfim. Já o arquivo, aí sim ele vai ter uma preocupação realmente focada em acervos documentais, né?
ele é mais antigo, ele foi criado no período ainda do Império, né, em 1838, com a finalidade de implementar e acompanhar a política. Hoje em dia, né, ele tem a finalidade de implementar e acompanhar a Política Nacional de Arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos, né. E os trabalhos, né, são desenvolvidos, né, eles passam pelo tratamento técnico, a preservação e a divulgação do patrimônio documental do país, né, garantindo acesso pleno à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e incentivar a produção de conhecimento científico e cultural. Então, a gente vê por aqui que o patrimônio documental, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, essa questão do conceito, mas o patrimônio documental, ele de saída, a gente já pode pensar ele em duas vias, né, que é a documentação mesmo que se refere a determinados patrimônios e o documento mesmo, ele em si como patrimônio, né. A gente vai ver isso um pouquinho melhor aqui na frente. E aí eu trago para vocês alguns prints, né, dessas páginas, porque, como eu falei para vocês anteriormente, eles sempre eles estão preocupados com a preservação e com ações educativas, e eles também têm sempre desenvolvendo editais participativos, né, chamando a gente a participar, né? Então, aqui do Arquivo Nacional, aqui um exemplo, né, esse concurso Brasília 60 anos, né? Então, geralmente você manda um projeto, e se você é contemplado dentro daquela temática, né? Também as ações educação em arquivo, o que o arquivo promove, né? Quais as ações internas do arquivo para a educação. As publicações, tá? E aqui eu já respondo, então, o Alberto Silva, né? Que ele perguntou sobre material de leitura. Então, eu acho que nesses sites você tem muito material, muito. Eles estão todos disponíveis, você tem tanto leituras técnicas quanto publicações científicas, manuais, diretrizes. Então, assim, você tem muito material disponível, é só você baixar, estão todos acessíveis. Então, assim, eu indico. O Arquivo Nacional tem muita coisa interessante. Para quem trabalha com documentação, é fundamental. A gente vai ter várias diretrizes que a gente segue e que estão todas lá disponíveis. Esse guia para o Arquivo Público Municipal, ele é bastante interessante, principalmente para quem está em locais onde não existe um arquivo, né, estruturado. Pode não existir um arquivo, mas com certeza a documentação existe, né? Então, em que sentido, em que estado essa documentação está, né? Como que ela está? Está sendo perdida? Com certeza vai ser perdida, né? Se não recebe nenhum tratamento, não recebe nenhuma atenção. Então, é interessante, porque pode ser uma das propostas, né, essa criação desse arquivo, né. Aqui também a gente vai ter a página do IFAM, e aí essa página eu retirei essa semana, então tem aí os 20 anos de salvaguarda do patrimônio imaterial, né, mas também tem a parte... Aqui eu tentei focar um pouco no que está relacionado à documentação, tá? Mas existe para todo tipo de patrimônio, não só documental, tá? O IFAM também ele tem uma rede de arquivos muito interessante, que tem muito material sobre outros acervos, outros patrimônios, então é bastante interessante. Tem bastante acessível também, você consegue buscar bastante informação, você consegue, tá? Também, mais uma vez, eu deixei aqui o endereço para vocês acessarem.
E aí, a gente vai ter várias publicações. O IFAM, ele realmente tem muita publicação e muita coisa direcionada para a educação. Eles usam o termo educação patrimonial, mas já revisto, eles já estão nesse processo de revisão e atualização, né? Então, tem publicações muito interessantes, eu acho que pode ajudar bastante. A Lilian Soares também, ontem ela perguntou sobre informações sobre patrimônio imaterial e oralidade. Aqui na página do IFAM, você com certeza encontra material. Eu não tive tempo, Lilian, de buscar exatamente a publicação específica para você, mas com certeza tem, tá? Então, dá uma navegada lá, dá uma procurada, você tem instrumentos de busca que você consegue refinar a sua busca para o termo exato que você precisa. Então, acho que vale a pena você procurar. Esses dois, então, eles estão na esfera federal, né? Aqui eu fiz ao contrário, né? Eu fui do macro caminhando para o micro. Então, aí agora a gente vai para a esfera estadual com o IEFA. Aqui é o Instituto Estadual, né, de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, tá? Eu acredito que em todos os estados deva ter algum órgão, assim, eu não fiz esse levantamento, tá? Me perdoem, mas peguei o de Minas. Mais uma vez também, ele vai ter produção de material disponibilizado para todos. Ele tem ações educativas, também tem ações de fomento mesmo para ações locais, né? Aqui no caso, o ICMS Patrimônio Cultural, esse ano já tem a tabela, né, dos municípios, da pontuação dos municípios, então isso é revertido em financiamentos mesmo, né, para os municípios que atingem, são vários requisitos que são avaliados dentro do investimento que esse município faz para o patrimônio, e aí essa pontuação mais alta ou mais baixa é que vai gerar essa reversão, né, de renda para o município. Aqui eu peguei uma exibição de filmes, lançamento de publicação, então, assim, várias coisas que estão acontecendo, muitas coisas virtuais mesmo, né, essas ações virtuais. No IEFA que eu fiz o curso que eu falei para vocês, tá? Aqui, mais especificamente, em Juiz de Fora, né, nosso município também tem o órgão que trabalha, né, com essa preservação do patrimônio, e aqui a gente tem a FUNALFA, que é a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage. Eu não sei se a Karine, que trabalha na FUNALFA, está aí assistindo a gente. Mas eles também fazem várias ações, também publicam editais, então eu quis trazer todos esses setores e órgãos para vocês verem que existem também possibilidades de fomento, né? Assim, vocês podem correr atrás desse tipo. Se vocês já têm o projeto, já sabem o que vocês querem fazer, vocês também podem lançar mão dessa ferramenta, né? Desses projetos, né? Por que não? Né? E aí, a gente passa, então, para a próxima parte, né, dessa nossa empreitada de hoje, que é pensar, então, o patrimônio cultural não como um legado simplesmente herdado, né? Não é porque ele veio, né, me entregaram dessa forma. Eu tenho que pensar que ele é uma seleção, né, consciente, que esse grupo aqui está fazendo, que ele faz sentido, ele tem um significado,
e que a gente, então, quer que ele seja um legado para o futuro, que ele permaneça como patrimônio para o futuro. Né? É esse reconhecimento do patrimônio, né? daquele objeto, daquela construção, daquele fazer, né? Daquela dança, daquela oralidade, reconhecer nele um significado que faça com que, para mim, tenha sentido que ele seja patrimônio, né? Então, aqui a gente vai pensar, então, junto com aquela ideia da educação, preservação e patrimônio, a gente começa, então, a pensar em memória afetiva, memória, né, afetos, lugares de memória, qual que é a relação que a gente estabelece com esse bem que a gente quer, esse bem cultural que a gente quer tratar como patrimônio cultural, né? E aí, eu vou pensar novamente naqueles pressupostos, né? Eu vou ter um dos mecanismos. Oi, voltou o som? Voltou? Voltou. Ah, que a Arlene está aqui me falando. Ai, voltou. O que acontece? Um dos mecanismos que a gente pode utilizar para planejar uma ação cultural é o da interpretação patrimonial, que pode ser definido como uma estratégia de comunicação, apresentação do patrimônio, que utiliza um conjunto de técnicas de comunicação a fim de facilitar a interação entre o patrimônio e a sociedade. Então, aquele grupo que está ali trabalhando, esse é um mecanismo, é um processo que a gente consegue utilizar. Também pensando naqueles pressupostos que eu já havia dito antes, né? De cultura, história, o território, diversidade cultural, desenvolvimento sustentável. Isso são pressupostos que a gente não vai perder de vista. Né? Então, historicamente, eu não vou também entrar muito na parte histórica da interpretação patrimonial, não, tá? Mas ela surge nos anos 50, mais ou menos, né? Como a interpretação de uma atividade educativa que pretende revelar significados e interrelações através do uso de objetos originais, por um contato direto com o recurso a meios ilustrativos, não se limitando a uma mera informação de acontecimentos. Então, já é trabalhar realmente essa relação de pertencimento, né, com aquele bem, né, patrimônio. E aí, ao longo do tempo, essa abordagem ela vai sendo ampliada, amplificada, modificada e adaptada, né, às questões contemporâneas. Tá? E aí, então, eu vou começar a trabalhar com vocês aqui agora exatamente o patrimônio documental mesmo, né? Como que a gente aborda, então, o patrimônio documental, né? Então, a primeira questão é exatamente essa, assim, ela é conceitual mesmo, né? A gente tem uma dificuldade mesmo de ter uma conceituação precisa sobre isso. A gente vai ver a denominação de patrimônio documental, patrimônio arquivístico, patrimônio documental arquivístico, patrimônio arquivístico documental. Então, o que a gente usa, né? O que a gente vai usar? Aí aqui eu trouxe duas definições para a gente ver. Uma é a do Programa Memória do Mundo, que é mantido pela Unesco, né? E utiliza o termo patrimônio documental. Tá? Para referir-se ao patrimônio vinculado aos arquivos, como conjuntos de documentos ligados à história, às tradições, costumes culturais e ao modo de operação administrativo dos povos. Então, ele está preocupado em reunir, né, essa memória do mundo
documentos de arquivo, mas que tenham esse perfil, né, esse valor, né, atribuído a eles. Já o Dicionário de Terminologia Arquivística, né, que é uma publicação do Arquivo Nacional, ele vai trazer o termo patrimônio arquivístico, né, definindo como um conjunto de arquivos de valor permanente, públicos ou privados, existentes no âmbito de uma nação, de um estado ou de um município. Então, em todas as esferas, você vai ter produção de documento, você vai ter um arquivo. Né? Então, esse patrimônio documental, ele vai estar já contemplado na Lei dos Arquivos, que é de 91, né, atribuição de valor baseada em critérios técnicos, né? Então, o documento, que ele é criado para uma determinada função. Então, dentro da instituição, ele vai ter o período dele, né, onde ele vai tramitar, onde ele vai cumprir a função dele, e após isso, ele poderia ser eliminado. Depois que ele cumpre todas as funções, a temporalidade, ele poderia ser eliminado, a não ser que ele tenha o caráter permanente, né? E aí, sim, ele vai para o arquivo permanente e não vai mais ser descartado. E aí ele tem um valor secundário, ele já não existe mais para cumprir aquela primeira função. Ele já tem a atribuição de um valor, que no caso pode ser histórico, pode ser patrimonial, né? Aí no caso faz sentido eu falar de um patrimônio documental, né? Em 1937, já também lá na criação da lei do SFAM, né, no tombamento já tem a menção a documento, né. Um outro dispositivo que a gente vai ter, que está na lei dos arquivos, mas também é interessante, é a declaração de interesse público e social, né, que é um instrumento jurídico destinado aos arquivos particulares, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, através do qual a gente vai julgar de interesse histórico, cultural ou para o desenvolvimento do país, presente em determinado conjunto de documentos arquivísticos. Então, a gente atribui esse valor a esse documento. E aí a gente pode requerer, embora ele seja privado, a gente pode requerer a guarda permanente dele, né, pelo valor que a gente atribui. E uma outra forma também, né, dessa preservação, né, pelo registro no Programa Memória do Mundo, esse programa da Unesco, né. Então, aqui, o que acontece? Essa conceituação, de fato, do que é um patrimônio documental, ela é difícil mesmo, a gente não tem um consenso, realmente, porque se a gente for olhar pelo viés da arquivologia, os documentos, eles têm um tratamento que é técnico, né? Eles têm uma vida útil, que eles vão cumprir uma função, e pode ser aí depois a atribuição de valor, como que ela vai ser dada, né? Então, isso é complicado, né? Assim, essa atribuição, a gente cai naquela ideia lá anterior de como que um objeto, enfim, qualquer bem pode se tornar um patrimônio quem atribui aquele valor ali, aquele objeto, né? Então, quem atribui esse valor a esse documento? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Que memória e que esquecimento estão sendo produzidos no arquivo, né? Com essa guarda
desse documento, com esse descarte, né? Já que eu não sei se vocês têm vocês vão ter essa impressão, mas para gente que lida com documento, que trabalha no arquivo, em centro de memória, a gente vai ver que há um esquecimento mesmo dos documentos, né? Assim, o arquivo, ele até hoje é um arquivo morto, né? Aquele que ocupa a salinha lá do fundo. Não há uma visibilidade, não há uma reunião de esforços para que ele ganhe fôlego, ganhe vida, né? Então, até por isso também eu acho interessante esse minicurso trazer essa reflexão para o patrimônio documental, exatamente para chamar a atenção, né? Porque ele existe, né? E a gente vai ver em várias coisas interessantíssimas dentro desse conjunto de documentos, desse patrimônio documental, né? E aí aqui eu trago para vocês, então, essas duas definições, né? Esses dois conceitos. Já que a gente está trabalhando em conjunto, né? O Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora e o Centro de Memória, de Conservação da Memória, né? O SECOM. Então, o que é um e outro, né? Qual que é essa diferença? O arquivo, né, se a gente for olhando no dicionário de terminologia, ele vai ter 4 definições. Ele pode ser um conjunto de documentos produzidos e acumulados, né, por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do suporte, instituição ou serviço que tem por... Aí, a segunda definição. É a instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos. Um arquivo também é uma instalação onde funcionam arquivos e também pode ser, por fim, o móvel destinado à guarda, né, desses documentos. Enquanto um centro de memória, eu acho que ele é mais afetivo, né, ele é menos técnico, né? Embora trabalhe com acervos muito parecidos, né? Também faça tratamento técnico e de conservação, mas a finalidade, né, dessa reunião de documentos ali, ela tem um cunho mais afetivo. Bom, pelo menos eu consigo ver dessa forma, né? Então, os centros de documentação e memória são setores ligados geralmente a instituições públicas que buscam preservar a memória desta, a partir da guarda de sua documentação e da produção de novos documentos históricos, como, por exemplo, depoimentos orais. Além disso, são lugares que guardam acervos relacionados à história local, regional e incentivam a pesquisa. Bom, aí eu posso dizer do Arquivo Central, né, da universidade, onde eu trabalho, especificamente o arquivo permanente, que é onde tem os documentos de caráter permanente com essa atribuição de valor histórico e cultural. A gente também, aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? A gente também tem acervos relacionados a essa história local, né, principalmente de Juiz de Fora e região, e a gente também vem desenvolvendo esse trabalho de incentivo à pesquisa, né, então é bem interessante o nosso acervo. Não vou entrar nisso agora, porque amanhã a apresentação é exatamente do acervo, né, tanto do SECOM quanto do Arquivo Histórico. E aí aqui, Belotto, em um dos livros dela, ela vai dizer que os arquivos públicos, eles existem com a função principal de recolher, custodiar, preservar e organizar fundos documentais originados na área governamental, transferindo-lhes informações de modo a servir ao administrador. Então, é isso mesmo, o documento ele nasce com aquela função administrativa ali, né? Mas também dessa competência que justifica e alimenta a sua criação e desenvolvimento, cumpre-lhe ainda uma atividade que, embora secundária, é a que melhor pode
desenhar os contornos sociais, dando-lhe projeção na comunidade, trazendo-lhe a necessária dimensão popular e cultural, que reforça e mantém o seu objetivo primeiro. Trata-se de seus serviços editoriais de difusão cultural e de assistência educativa. Ou seja, por mais que esse conjunto documental ele seja produzido para uma determinada função administrativa, ele traz informações que são importantíssimas e relevantes quando você pensa em uma ideia de história, em uma construção cultural, porque ele vai trazer essas informações, ele registra essas informações, né, de um modo ou de outro, querendo ou não, por mais técnico que esse documento seja, muitas vezes ele vai ter essa informação. E na medida em que você perde esse documento, você perde esse registro, né? Então, essa avaliação técnica que é feita nos documentos, ela precisa ser pensada de uma maneira onde esse valor ele tenha espaço, né? Ele seja atribuído a esse documento ao longo dessa vida útil dele, né? E aí a gente vai ter, então, o patrimônio documental, que é exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Ele guarda essa história, né? Essas informações, né? A respeito de determinado local, de determinado grupo, em determinada época, né? Ele traz isso. E aí, uma das funções do arquivo é dar o acesso a essas informações, né? Aqui também eu não vou ficar lendo muito, mas é a memória documental de um local, né? Aqui também está a cidade, mas é de um local, é de um grupo, ali a gente vai ver esse registro, né? E aí aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Pensando em patrimônio documental, propositalmente, já trouxe esses para vocês verem que o patrimônio documental, ele nem sempre é papel, né? O documento, ele tem diferentes suportes, tá? Então, não necessariamente é o papel. E ainda tem o digital, né? Que está sendo, hoje em dia, cada vez produzido cada vez mais, né? Já tem documentos que já estão nascendo digitais, então não existe nem mais o documento físico, né? Aqui são alguns exemplos lá nosso, do arquivo mesmo, né? A gente tem coleção de vinil, né? Tem muito disco vinil. A gente tem, por exemplo, fitas cassete, onde a gente tem gravações de depoimentos, por exemplo, de entrevistas, então o patrimônio oral, né, mesmo. A gente tem já transcrito quase tudo, mas as fitas cassete estão lá. A gente tem DVD, CDs, disquetes, a gente também tem. Então, assim, é uma gama de suportes enorme, inclusive papel. E aí aqui eu trouxe um mapa, né, do século XIX, da província de Minas e Espírito Santo, alguns jornais que são da universidade, né, produção dos institutos da universidade, também estão lá. E aí, assim, esse mapa, vou dar aqui assim, um exemplo bastante rápido, assim, de uma ideia, por exemplo, você está trabalhando com uma ação educativa né, com patrimônio documental, então você pode, por exemplo, trabalhar um mapa, que existe, um mapa antigo, você trabalha dando o conhecimento para aquele grupo ali, vamos supor, seus alunos, na sua sala de aula, você mostra esse mapa, é um mapa local, de um lugar que eles habitam, anos atrás. Então, vamos conhecer esse mapa, vamos ver o que mudou, vamos sair depois por uma pesquisa de campo, o que não existe mais, o que foi modificado. Isso é interessante, é uma vivência desse local, com essa perspectiva de utilizar esse documento,
né? Então, é interessante. A gente também tem várias fotografias, a gente tem um acervo fotográfico bastante grande. Nesse caso aqui, eu trouxe 3 exemplos do campus da Universidade de Juiz de Fora, nos anos 60 e 70. Esse é um arquivo fotográfico do Roberto Dornelas, que era o fotógrafo da época. Também falando um pouquinho do que o Cláudio, acho que é Cláudio mesmo, ontem falou, sobre o tratamento de material de design, né? E aí ele falou de cartazes, revistas, e foi uma dúvida que a gente teve, assim, da sua pergunta, Cláudio, porque, basicamente, você teria 2 linhas de tratamento para esse material. Um tratamento na linha arquivística, pura e simplesmente, ou você já tem esse tratamento na linha do patrimônio documental, né? Porque se for o arquivo, o tratamento arquivístico, ele é técnico, né? Ele não está prevendo esse tratamento de valor cultural, valor histórico. A gente é que vai atribuir isso em determinado momento da vida desse documento. Por exemplo, lá no arquivo a gente tem essa coleção de cartazes sobre acidente de trabalho, que faz parte de uma coleção. Então, ele é um documento que está dentro de uma coleção que já é permanente de caráter histórico, de relevância regional, inclusive. Então, ele é tratado como patrimônio, embora ele tenha recebido o tratamento de classificação, por exemplo, e de descrição de um documento, né? A gente tem postais, por exemplo, e a gente tem até documentos, né? Desses que a gente acha, né? Que é documento mesmo. Papel é muito manuscrito com tinta ferrogálica, né? A gente tem bastante. A gente tem, olha, com certeza, mais de 30 mil processos, né? Que são oriundos, são processos cíveis, oriundos do Fórum Benjamin Colucci, e o primeiro, o mais antigo que a gente tem, ele é de 1832. Então, a gente tem vários tipos de processos, né? A gente vai ter os inventários, testamentos, acidente de trabalho, enfim, são vários. A gente tem uma boa parte deles já digitalizada. A gente começou essa digitalização, e aí, respondendo a menina que perguntou sobre a conservação, a gente começou a digitalização exatamente pelo grupo de documentos que são ainda mais consultados, que são os inventários. Eles são muito consultados tanto para pesquisas acadêmicas, quanto para pesquisas de origem, né, de familiar. As pessoas procuram muito para genealogia, então ele realmente tem uma procura muito grande. E são documentos que, pelo tempo, né, de uso e pelas características da tinta, principalmente, ele tem uma fragilidade, então a gente optou pela digitalização, começando por eles. Então a gente já tem um número bastante expressivo desses inventários já digitalizados. E a gente tem também os documentos institucionais permanentes da universidade, né, os que já passaram por todo o processo de gestão, passou já pelas idades, e chegaram na fase permanente. A gente também tem lá. Lógico, a gente tem os documentos da fase permanente, que são aqueles os administrativos mesmo, por exemplo, pastas funcionais. Mas a gente também vai ter documentos que a gente atribuiu valor a eles. Então, eles estão no arquivo permanente já com essa ideia mesmo de patrimônio documental. Por exemplo, a gente tem o termo de doação do terreno, onde hoje é o campus da universidade. Isso, para a gente, ele é um patrimônio documental, né? Pelo valor histórico que esse documento tem, né? E aí, aqui, pensando já naquela ideia
da interpretação, né, da interpretação do patrimônio como uma das ferramentas que você pode usar, ela, como eu disse, ela é uma ferramenta que já existe, né, há um tempo atrás, e ela vem sendo atualizada sempre, né. Então, aqui a gente tem os 15 princípios, né, de Beck e Cabell, que é de 2000. Então, nos primeiros princípios eram 7, depois eles foram aumentando gradativamente, hoje está em 15. Exatamente para poder contemplar essas novas abordagens e esses novos tipos, né, que a gente precisa também abarcar, né. Eu também, mais uma vez, não vou ficar lendo todos aqui, mas eles dão uma ideia geral de coisas que você precisa levar em conta e considerar quando você está usando esse procedimento de interpretação do patrimônio, né, como uma das ferramentas de ação educativa. Tá? Então, ele fala várias coisas que você precisa considerar, né? Por exemplo, esse 7º, todo lugar tem a sua história, né? Parece assim, é tão óbvio, né, que não precisava ser dito, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Acho que todo mundo aqui tem alguma história de esquecimento, né, dessa história local, né? Então, os intérpretes, né, quem está trabalhando com essa interpretação do patrimônio local ali, ele pode reviver o passado para tornar o presente mais agradável e o futuro significativo. Ou seja, ele volta a essa ideia do passado para ele buscar essa significação que ele quer deixar como legado para o futuro. Tá? Esse material também, tá, gente? Ele vai ficar todo disponível para vocês, tá? Aqui eu coloquei os 15. E aí, essa interpretação do patrimônio, né, você fez toda essa ação de abordagem daquele patrimônio com aquele público-alvo, vocês fizeram todos os passos, as descrições, vocês viram o melhor modo de abordagem. Qual que é esse objetivo? O que é o objetivo, né? Então, aqui a gente colocou 3 objetivos, tá? Esse também a referência está aqui embaixo. Por exemplo, o objetivo da minha interpretação para o patrimônio era conhecer esse patrimônio. Então, qual que é a pergunta que eu faço, né? O que se quer que as pessoas saibam? Então, aquele grupo, aquele público-alvo ali, o que eu quero que eles conheçam desse patrimônio, né? Então, qual informação esse público-alvo ele deverá ser capaz de responder depois dessa experiência, né? Um outro objetivo que eu também posso almejar e posso trabalhar, a questão da afetividade, né? A gente falou daquele reconhecimento do significado, daquela relação de pertencimento e de apropriação, né? Ele vem muito dessa relação da afetividade, né? Então, o que eu quero que as pessoas sintam, né? Quando eu falo de afetividade, eu estou falando de sentimento, né? O que eu quero que elas sintam. Então, o que eu quero, qual a reação que eu quero provocar nesse público que eu estou trabalhando. E, por fim, um outro objetivo que eu também posso trabalhar é uma mudança de atitude, uma nova atitude, ou um novo comportamento relacionado àquele bem, àquele patrimônio, né? Então, o que eu quero que as pessoas façam, né? Eu quero que eles observem detalhes que eles nunca tinham reparado, por exemplo, né? E isso vai desenvolver atitudes de comportamento, eles vão ter mais respeito, eles vão desenvolver respeito, cuidado, admiração por aquele patrimônio. Então, são atividades, são ações educativas que você faz, você trabalha com aquele público-alvo, tentando alcançar objetivos nesses parâmetros, né? Para aí a gente chegar no terceiro ponto, né, que eu queria ver com vocês hoje,
que é, então, a importância da preservação e envolvimento da população. Esses 3 parâmetros que eu coloquei na tabela anterior aqui, né, de conhecer esse patrimônio, né, estabelecer uma relação de afetividade e desse conhecimento e essa relação de afetividade gerar uma mudança de comportamento e de abordagem frente a esse patrimônio, eu acho que isso são os objetivos finais quando a gente trabalha com essas ações educativas, né, de educação para o patrimônio. E aí a gente volta naquele círculo que a gente viu lá na frente, né, de educação, patrimônio e preservação, né. Então, esse envolvimento da população, né, desse público-alvo, quando você envolve, quando você cria essa empatia, essa afetividade, isso vai consequentemente gerar uma mudança de comportamento relacionada à preservação desse patrimônio, né. Então, aqui também é uma citação que está em uma das publicações do IFAM, também, tá? É necessário compreender o patrimônio de uma forma crítica e não apenas contemplativa, né? Não é aquele patrimônio dado, né? Você, né, às vezes é um monumento que você não tem a menor empatia, você não identifica nada ali naquele patrimônio, né? Qual que é o sentido dele? Nenhum, para aquela população ali, né? Então, cabe, portanto, ao educador patrimonial criar possibilidades de uma construção coletiva do que é o patrimônio cultural, a partir do diálogo, da negociação, sabendo que nesse processo, e aí, com certeza, né, a gente pode haver consensos, dissensos, dilemas e conflitos, né, mas sempre que vai ser uma concordância geral, né. Mas esse debate que também é muito interessante, né? E também um mecanismo de educação, né, para o patrimônio, esse debate. Então, todos esses recursos, né, que a gente falou, toda essa mediação, esse debate crítico, essa participação criativa, ativa, servem para então, levar a gente para essa reflexão aqui, que eu vou deixar já acabando aqui, porque eu queria deixar mais tempo também para a gente conversar. Como construir abordagens que alcancem a participação popular e contribuam com o desenvolvimento local sustentável, abrangendo o patrimônio, né? Então, aquela indagação do Ramon lá na frente, né, lá no início, né, como que ele ia trabalhar isso com alunos do ensino fundamental e médio, né, eu estou devolvendo aqui para vocês, né. A gente viu algumas ferramentas, algumas possibilidades, né, de planejamento, de ação, mas como que eu posso construir essa abordagem, né? E quais os princípios basilares que eu vou considerar? Então, eu vou considerar a história, eu vou considerar a cultura, eu vou considerar o território, eu vou considerar outro, diferente daqueles que eu coloquei aqui, né? Então, eu acho que essas 2 perguntas, elas são bastante... elas resumem bem tudo que eu tentei falar até aqui para vocês, mas também elas dão para a gente um parâmetro de como a gente pode começar a trabalhar, né? Eu acho que tentar responder as 2 já é um início desse planejamento de trabalho, né? As perguntas. Bastante essa participação popular, né? Trabalhar com esse público-alvo em diagnósticos, né? Relacionamento fundamentado no diálogo, né? Reflexivo, discurso plural, inclusivo, acho que é bastante interessante. Mediação de conflitos são também algumas questões que vão aparecer nesse processo. E aí, os 3 aspectos que a gente viu ali antes, um pouco antes,
né, do conhecimento, atividade e a nova atitude podem ser um ponto de partida para a elaboração das novas ações. Então, esses 3 aspectos que eu quero são meus objetivos, então eu posso partir deles já para planejamento dessa minha ação de educação para o patrimônio. Passando por abordagens como a mediação ou a interpretação patrimonial, que foram as 2 que eu acho que eu deixei mais exemplificado, para implementar novas ações, utilizando ferramentas, dispositivos oficiais, como os editais, né, que eu falei aqui para vocês, por exemplo. Então, eu vou usar, eu vou pensar nesses aspectos para montar um planejamento de ação, passando por várias abordagens e utilizando as ferramentas e os dispositivos que eu tenho em mãos. Então, eu posso usar vários, né? Eu não preciso me limitar a um, eu posso adaptar e usar da melhor forma possível para atingir esses meus objetivos. E aí, aqui eu vou finalizando a minha fala, voltando aos 3 conceitos lá do início, de preservação, educação e patrimônio, né? E, então, a importância do patrimônio cultural está na sua capacidade de estimular a memória das pessoas historicamente vinculadas à comunidade, contribuindo para garantir a sua identidade cultural e melhorar a sua qualidade de vida. E aí, na medida que eu conheço, né, que eu tenho essa ação educativa, né, esse processo educativo em relação a esse patrimônio, a esse reconhecimento desse patrimônio, a preservação ela vai caminhar no mesmo passo, né, em que se constrói essa relação de apropriação e afetividade, mediadas por ações educativas ativas. Tá? Bom, e aí aqui eu termino a minha fala. Eu acho que eu fiquei dentro do tempo que eu tinha me programado para tentar ter um pouco mais de tempo para a gente conversar, né? Para a gente trocar experiências. Tá bom? Então, aí agora eu vou... Acho que agora a Arlene volta, né? Professora Andréia, que maravilhoso. Olha, Obrigada. abri aqui as perguntas e eu fiz um grupo para elogios, mas eu não dei conta de alimentar, de tanto elogio. Só se... Mas é porque o povo é muito amigo, assim, são pessoas muito queridas. Se eles têm dinheiro por aí... E olha que eu nem conheço pessoalmente, né? A grande maioria deles eu não conheço pessoalmente. Parabéns, professora André. Em nome de todos que elogiaram muito no chat, dou aqui os parabéns. E a equipe também, né? Lá no nosso Zap tá chovendo também elogios, depois você vai poder conferir. Nossa, olha, vou te falar, 3 páginas de perguntas. Lógico, não vamos conseguir tratar de tudo agora, até porque temos o tempo, né? Uhum. Mas eu coloquei assim, você vai ver que o documento está colorido. Coloquei umas em azul para a gente falar um pouco agora, outras em laranja para tentar contemplar posteriormente, amanhã ou Sim. né? Não, é uma coisa também que eu ia dizer é isso, assim, o que não, a gente não conseguir responder por aqui, a gente pode depois ir conversando por e-mail, né? A gente vai trocando. A gente tem as redes sociais também, que eu acho que hoje em dia está bem mais ágil, né, para essa troca de informação. Tá, ok. Então, aí hoje acho que a gente está um pouquinho mais organizado no tempo, mas vamos vacilar não. Vamos começar então. Sim. Né? Tem um grupo aqui de perguntas que 3 ou 4 pessoas perguntaram sobre patrimônio bibliográfico, né? Então, eu vou ler essas perguntas, tá? Uhum. E aí, de repente, você faz uma fala sobre esse tema. Uhum. Sim. Vamos lá. Bem, a Aline Gonçalves da Silva pergunta, nessa lógica, o patrimônio bibliográfico tem pertinência para ser... Tá picando, eu não ouvi, você pode repetir? De todo modo, mandei lá no seu Zap, se você quiser ler. Tá.
Da lógica, o patrimônio bibliográfico tem pertinência para ser incluído como patrimônio documental? A Daniela pergunta: como você explica a diferença entre patrimônio bibliográfico e patrimônio documental? E a Ana, não vou conseguir ler o nome, que acho que eu copiei picado. Está faltando. Professora André, está falando de patrimônio documental, mas poderia só, se puder, explicar sobre patrimônio bibliográfico, desculpa, patrimônio biográfico, objetos biográficos de memória? Tá. Já pode responder, então? Pode responder esse grupo, né? Então, com certeza, o patrimônio bibliográfico, o que acontece? O documento arquivístico, ele tem uma característica que ele vai cumprir, e o documento bibliográfico, ele possui outra característica, né? Ele é um documento de biblioteca, então ele tem uma função completamente diferente. Entretanto, em arquivos você vai achar livros, né? Lá no Arquivo Central, por exemplo, amanhã eu vou trazer as fotos para a gente poder ver. Por quê? Porque esses livros fazem parte de um arquivo, né? Por exemplo, a gente vai ter um arquivo pessoal, né? Um exemplo, o Odilon Braga, é um arquivo que está lá, a gente tem a guarda dele, é um arquivo permanente, muito valor histórico, um valor cultural imenso, assim, é riquíssimo, e ele tem uma biblioteca enorme, que foi doada, né, junto com todos os documentos pessoais, fotografias. Então, assim, é um arquivo, ele tem essa característica do arquivo, mas ele possui livros, né? É patrimônio? Com certeza, patrimônio documental. Mas a gente não pode perder de vista que livro, a função dele é da biblioteca. E a gente vai ter, sim, o patrimônio bibliográfico, que está dentro da biblioteca. Você tem, por exemplo, a Biblioteca Nacional, que tem, por exemplo, o setor de obras raras. Você pode atribuir o valor de patrimônio a esse livro a partir da raridade que ele tem, né? Por exemplo, se ele tem uma assinatura, se ele tem uma dedicatória que faz dele ser único e importante para aquele contexto ali, para aquele cenário, ele, com certeza, ele pode atribuir o valor de documento, com certeza, tá? Deixa eu ver aqui, não, mas espera aí, ainda tem mais uma parte aqui. O patrimônio biográfico, que a Ana perguntou. Com certeza, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui do Odilon Braga, ele é particular, né? Tem bastante, é biográfico mesmo, você consegue refazer uma parte da vida dessa pessoa através da leitura e da pesquisa dos documentos dele. Então, sim, também tem esse caráter de patrimônio. E, inclusive, porque, por exemplo, especificamente ele fala de a vida dele se mistura com a vida do país naquele momento, né? Ele era ministro, então ele tem as cartas, tem os escritos, as pesquisas dele. Se você lê aquilo ali, você consegue muita informação do país naquele contexto, né? Então, sim, tem esse caráter de patrimônio documental, sim. Obrigada, professora. O próximo bloco são perguntas sobre educação patrimonial. Privilegiei um pouco esse bloco, né? Porque, afinal, temos o nosso curso, né? E algumas... Como coloquei algumas vezes no chat, tá, colegas? Nós não obviamente, contemplar tudo, mas posteriormente podemos estar nos comunicando aí pelos meios, pelas redes. Então, a Bruna Barcelos, o Iago Labruna, Felipe Miranda, Cláudio Fajardo, Felipe Lopes, né, foram alguns dos colegas que fizeram perguntas sobre educação patrimonial.
Então, vocês sabem que eu gosto de uma polêmica, vou logo começar polemizando. O Iago Web, de polêmica, eu, perguntou como aplicar uma política educativa voltada para o patrimônio, com um governo que não se preocupa em preservar nada, e uma sociedade que muitas vezes não se interessa pela própria história e memória. Essa questão assim de generalizar a sociedade, eu até nem concordo tanto, não. A sociedade, de um modo geral, eles têm um interesse, sim. Você vê, por exemplo, esse mini curso aqui, que, assim, a gente apareceu pessoas, um número surpreendentemente grande, assim. As pessoas, elas se interessam de uma certa forma. A falta da educação para o patrimônio, não saber como lidar com esse patrimônio, é que é uma grande questão. Porque muitas vezes há o interesse, há a vontade de conhecer, a vontade de trabalhar aquilo ali, mas não eles não conhecem, não sabem como fazer isso. E eles não sabem nem mesmo a quem recorrer. Então, cabe a gente que trabalha nesses locais, né, que a gente tem o privilégio de ter o acesso a esse patrimônio, cabe a gente criar alguns mecanismos e algumas formas de poder dar esse acesso a essa população. Se ela não tem o interesse, então a gente precisa educar mais ainda, que é para criar essa vivência, né, esse contato com o patrimônio. Agora, a política, né, o governo que não se preocupa, esse tem sido realmente o nosso maior problema, né, assim, de falta de incentivo mesmo, eu não vou dizer nem de dinheiro, assim, mas é incentivo, é de reconhecimento, porque às vezes você faz coisas interessantes, você tem um trabalho interessante, e ele não é absolutamente reconhecido e considerado, e muito pelo contrário, ele é achincalhado, você é chamado, você é taxado de funcionário público que não trabalha, que é uma coisa que vira e mexe, eu ouço, entendeu? Então, isso eu acho que é uma cultura que a gente precisa reverter, de certa forma. Eu acho que a gente precisa aproveitar que as eleições, elas têm sempre, né? Vamos tentar mudar alguma coisa, né? Vamos tentar fazer um pouco diferente, né? Quem sabe? Não sei. Eu sou meio pessimista nesse campo, mas não sei, talvez a gente consiga em algum momento, né? Mas eu acho que a gente só vai conseguir mudar alguma coisa pela educação, né? E isso é um projeto de longo prazo, não é uma coisa que se resolva tão rápido, mas precisa de ter, em algum momento, algum investimento, né? Só a gente trabalhar também sem nenhum investimento, sem nenhum reconhecimento, realmente fica muito difícil, Iago. Mas essa política educativa, em alguns estados, assim, até tem havido algumas ações. São pontuais, não são tão efetivas, mas tem algumas ações têm sido feitas, sim. Tá? Sim, Arlene. Obrigada. Não sei se eu respondi, na verdade. Ela continua. Bruna Marcelo pergunta algo direto e simples, mas que de uma importância para o mundo que a gente vive hoje. Trabalho no APERJ, me desculpa, eu vou ficar devendo o que significa essa sigla, você deve saber, André. Esses dias foi criado a página no Instagram do Arquivo Público do Rio de Janeiro. Gostaria de perguntar se seria essa uma ação de educação patrimonial, ou depende do conteúdo abordado. Nós estamos um pouco na mesma situação no arquivo. Exatamente. Essa situação da pandemia nos obrigou a refazer todo o planejamento que a gente tinha feito para esse ano. E um deles foi exatamente o uso dessas ferramentas, né, de tecnologia. Com certeza, ela é uma ação de educação patrimonial. Amanhã eu vou mostrar para vocês algumas dessas ações que a gente tem feito, qual que é o foco que a gente tem dado a essas publicações.
né? Mas, com certeza, ela pode ser, sim, uma ação de educação patrimonial. Lógico que vai depender do conteúdo. Não adianta você só publicar coisas que não vão despertar esse interesse para aquele acervo, né? Tente fazer publicações que chamem para o seu acervo, que mostrem as peculiaridades que você tem, que mostrem a riqueza que você tem, que mostrem a importância desse acervo, né? Eu acho que as publicações, essas novas tecnologias, elas são um campo riquíssimo, vastíssimo, mas a gente precisa também ter o cuidado de saber usar, né? E trazer isso a nosso favor, né? Mostrar o nosso trabalho. Mas, com certeza, é, sim, uma das ferramentas de ação educativa. O Cláudio Fajardo pergunta: você acredita que a conscientização do patrimônio pode ser sugerida a partir de um objeto comum, diário, e não só a partir daqueles objetos especiais que carregam um tipo de aura artística? Com certeza. Com certeza, assim, se você for pensar, por exemplo, aqui a gente tem em Minas Gerais, a gente tem o queijo tombado, né, Arlene? Que é um fazer, né, queijo. Se eu falar de queijo em Minas Gerais, todo lugar tem um queijinho, mas é exatamente esse objeto, é um objeto, mas né, esse alimento cotidiano que faz parte da nossa vida diária, desde quando a gente nasce, ele traz um conhecimento cultural riquíssimo, né? Se você for olhar, em cada região de Minas é um queijo diferente, com um fazer diferente, e a partir dessas apropriações e desses trabalhos de reconhecimento desse fazer como patrimônio, isso gera vários outros, por exemplo, gera renda, né? Gera turismo, enfim, aí é um trabalho que com certeza dá para ser feito, né? Não precisa ser uma Mona Lisa mesmo para a gente começar a trabalhar essas questões. A última desse bloco, Felipe Lopes pergunta: quais são as práticas adotadas para o acesso ao patrimônio documental? Tem a impressão que centros de memória ou documento museológico possuem mais visibilidade do que o patrimônio documental. Então, Felipe, é o que eu estava falando, falei há pouco, assim, do arquivo não ser considerado mesmo, né? Ele está sempre na pior sala do prédio, escondido. As pessoas acham que arquivo é um lugar onde só tem papel velho e poeira. Não tem essa relação de afetividade e atribuição de valor. Então, eu acho que isso realmente cabe a gente mostrar isso, né? E essas ações de educação, elas vão dar essa visibilidade que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa, a gente que trabalha nesses locais de centros de documentação, de arquivo, a gente precisa dar essa visibilidade, a gente precisa dar esse conhecimento às pessoas. Então, a gente precisa realmente disponibilizar isso. Uma das formas que a gente tem, que tem bastante reconhecimento, né? Assim, as pessoas acabam se identificando bastante, exatamente os documentos digitalizados, porque isso facilita o acesso, né? Então, isso pode ser uma das ações que você pode fazer, mas, com certeza, é mostrar mesmo o acervo, né? Chamar mesmo, faça visitas guiadas, faça publicações, participe. Eu acho que, por exemplo, esse mini curso aqui, ele é uma das formas que a gente tem, tanto do arquivo quanto do SECOM, de dar visibilidade ao nosso trabalho e ao nosso acervo. Então, é sempre buscar essas ferramentas e essas alternativas, porque realmente o acervo patrimonial ele tem
ele tem essa tendência a ser relegado ao esquecimento, né? Infelizmente, a gente convive com isso o tempo todo. Professora Andréa, nós temos aqui algumas perguntas sobre referências e diretrizes nacionais, né, que foi feito pelo Lucas Zanganelli, a Maria da Consolação Policarpo, acredito que a Andréa Santos e Alberto Júnior. Sendo que essas nós vamos disponibilizar o material na sexta-feira, né, os artigos. Isso. E, de todo modo, eu fiz a compilação dessas perguntas, vou te passar o arquivo depois, e aí, se houver alguma indicação que você queira destacar, você envia diretamente por e-mail. Temos um grupo de perguntas enorme de perguntas, vou selecionar só duas, que acho que é o que vai dar tempo. Sobre tratamento técnico, muita pergunta sobre digitalização, enfim, mas eu vou pegar uma pergunta de uma colega que eu admiro muito, lá da Bahia, a Solenar Nascimento, e ela pergunta: professora, você fala de uma diferença num tratamento dado ao documento arquivístico de valor histórico do patrimônio documental. Qual seria essa diferença? Na verdade, quando a gente pensa em documento arquivístico, né, é essa questão do tratamento técnico, né? Ele nasce para cumprir uma função. Então, por exemplo, você faz um ofício, ele tem uma função exata para ele existir. Ele é uma solicitação de compra de um equipamento, por exemplo, e aí ele vai ser enviado àquela pessoa que vai dar o andamento àquela solicitação. E só que aí, nesse trâmite desse documento, ele vai ter ele vai passar pelas idades, pelas fases que todo documento vai passar, ele vai cumprir uma temporalidade, e aí ele vai chegar num ponto em que, nesse tratamento técnico que ele recebe, que é arquivístico, ele poderia ser eliminado, por exemplo. Eu estou falando aqui, mas, na verdade, eu não sou arquivista, e a Arlene depois pode me corrigir, tá, Arlene, se eu falar alguma besteira. Mas, então, ele chegou num ponto que ele poderia ser eliminado. Mas aí, quando a gente vai também cumprir a diretriz toda, porque existe toda uma norma para esse documento ser eliminado, não é só porque eu quero que eu jogo fora, não é isso. Quando ele está nessa avaliação, né, e aí existe uma comissão de avaliação que vai ver se esse documento vai ser realmente eliminado ou não, vai aprovar ou não isso, enfim. Eu vi que esse documento ele tem uma informação que faz dele que traz para ele um valor histórico. Então, ele por isso, ele deve ser encarado como um documento permanente, não ser eliminado. E aí, sim, ele vai passar a ter um tratamento que, além daquele tratamento arquivístico que ele já recebeu, vai passar a ter esse caráter do patrimônio. Por quê? Porque foi atribuído a ele um valor, que a gente vai falar que é um valor secundário, que é além daquela função que ele tinha originalmente. Né? A gente conseguiu dar a ele, atribuir a ele um reconhecimento a mais, de uma valoração a mais, né? Que pode ser por uma informação de âmbito cultural, por exemplo, de âmbito histórico. Então, aí daí ele vai passar a ter esse tratamento mais direcionado para patrimônio mesmo documental. Tá? Me acusaram de ter te jogado na fogueira aqui, mas como você devolveu a bola, vou só comentar rapidamente. Porque eu fico com medo de falar alguma... Porque eu até entendo todo o processo, mas pode ser que eu não fale o termo exato que eu deveria. Quando eu ministro cursos, eu sempre brinco que o documento ele não nasce assim e fala, eu nasci histórico, eu sou um documento maravilhoso. Exatamente. Então, isso de fato, como você falou, é todo um caminho, né? Todo um percurso. Então, e nesse percurso ele é tratado, ide, aspas, como qualquer outro documento. Né? Óbvio, isso eu tenho discutido muito com os bolsistas os nossos bolsistas no Arquivo Central,
os bolsistas da FD, a gente tem refletido muito sobre isso. Nossa, o documento, há uma intencionalidade, né, por trás é uma seleção de memória, na verdade, isso é um pouco complicado de tratar, e nós vamos tratar aqui hoje, óbvio, mas é isso, né? Nenhum documento nasce histórico, inclusive eu nem gosto desse termo documento histórico, né? E nem todo documento nasce, e nenhum documento nasce patrimônio. Isso aí é uma construção, de fato, uma construção coletiva, uma construção social, uma construção que atende as expectativas, as nuances de uma comunidade, né, local. Como qualquer patrimônio, né? Um patrimônio edificado, por exemplo, ele também vai ter essa caracterização como patrimônio a partir dessa construção, né? Então, a mesma ideia, só que muda o objeto, né? Assim, é uma construção, é um processo, né? E da mesma forma que ele ganha esse status de patrimônio, pode ser que daqui a uns anos, uma certa comunidade... Por que é importante a proteção, né? E garantir que ele fique preservado? Porque pode ser que daqui a um tempo não seja interessante reconhecer a informação que ele tem, né? E aí é o nosso outro grande problema, né? É o desaparecimento dessas memórias, né? Nosso tempo acabou, só vai restar agora para dar uns avisos para amanhã. Todos e todas. O nosso chat hoje, né, tem sido um ambiente o chat, a gente devia fazer um dia só de chat, porque o chat é muito legal. Não, o chat é maravilhoso. E as perguntas que não foram contempladas aqui, porque realmente, gente, foram, olha, 4 páginas com o que foi surgindo depois aqui. Mas nós estamos separando essas perguntas por temas, e na medida do possível, como a Andrea fez hoje aqui no início, ela comentou algumas perguntas de ontem que não foram comentadas no final, por falta de tempo, mas que se puder ser contemplada amanhã, ou posteriormente por e-mail, ou nos canais, estamos à disposição. Com certeza. Então, só para finalizar, eu quero falar com vocês, me desculpar mais uma vez pelo problema que a gente teve. Realmente foi uma falha minha mesmo, assim, de não saber mexer com essas tecnologias, tá, gente? Isso aqui para mim é extremamente novo, né? Então, a gente realmente teve uma falha, por isso o problema dos links de transmissão. Amanhã, vocês também não vão receber o e-mail como hoje. Ontem a gente ficou nessa expectativa de que daria para ser enviado por e-mail hoje, mas acabou não se realizando. Contudo, o link vai ser gerado, ele estará na página do minicurso, lá no Duit. Vocês vão ver lá que hoje, por exemplo, o link estava lá. Ou então, vocês já podem entrar mesmo no canal do YouTube, vai estar lá disponível, tá? Amanhã à tarde eu já vou gerar esse link e ele já vai estar lá na página. No mais, acho que eu vou parando por aqui, né, Arlene? Porque o tempo já está realmente em cima da hora. Vou agradecer todos mais uma vez pela presença, por essa troca. Vou ler todas as perguntas com muito carinho, vou tentar responder tudo que eu puder. E o que, por acaso, eu tiver deixado passar, vocês me mandam por e-mail, me lembrem, me cobrem, tá bom? E convido todos e todas para estarem aqui amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã. Amanhã é o último dia, eu já estou com saudade. Pois vamos fazer outro. Sim, para quem está interessado em digitalização, a gente está preparando um material para isso. Ótimo. Para um mini curso, a gente ainda não sabe se oficina ou mini curso, mas é sobre digitalização. Tem um bloco só para digitalização nas perguntas de hoje. Vou te passar daqui a pouco. Sim. Tá, joia. Obrigada, gente. Até amanhã. Até amanhã.